Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 13 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora e professora Anita Leocádia Prestes. Nasceu em 27 de novembro de 1936 na prisão de mulheres de Barnimstrasse, em Berlim, na Alemanha nazista, filha dos revolucionários Luiz Carlos Prestes, brasileiro, e Olga Benário Prestes, alemã. Autora de vasta obra sobre a atuação política de Luiz Carlos Prestes e a história do comunismo no Brasil, é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e professora do programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. Entre seus principais livros estão Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, e Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, ambos publicados pela editora Boitempo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem este vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Superchat ou o Super Sticker. Bom dia, professora Anita. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, bom dia, né? Obrigada pelo convite, né? É um prazer participar, né? E estou aqui à disposição sua e dos espectadores, né? Professora, o conceito de democracia parece ter se consolidado, ao menos no mundo ocidental, como um modelo único. Separação de poderes, pluripartidarismo, profissionalização da política através de partidos, liberdades de expressão e organização, alternância no poder. Tanto do ponto de vista histórico quanto nos tempos presentes, essa é a régua que deve ser utilizada para definir se determinado regime é democrático ou ditatorial, a régua da democracia representativa, seja no regime presidencialista ou parlamentarista? Na minha opinião, de jeito nenhum. Até porque eu sou partidária do marxismo, né? Procuro, enfim, seguir, né, as diretrizes principais do marxismo de forma criativa, evidentemente, né? E sabemos, né, que a teoria do Estado no marxismo, desenvolvida por Marx, Engels, Lenin, né, Gramsci, enfim, alguns outros seguidores da teoria marxista, né, nos mostra que o Estado tem conteúdo de classe e a democracia, portanto, tem conteúdo de classe. Então, não existe, na minha opinião, democracia neutra, democracia sem adjetivo. A democracia ou é socialista ou é burguesa. E, na maioria dos países capitalistas, né, estamos submetidos, né, à democracia burguesa com todos esses predicados aí que você acabou de listar, né? Eu sou partidária da democracia socialista, né, que se instalou na União Soviética pela primeira vez com a Revolução Socialista. Houve uma rápida experiência, né, com a Comuna de Paris, que foi tragicamente derrotada, né, ainda em 1871. E, hoje em dia, um exemplo de democracia socialista, sem dúvida nenhuma, é Cuba, né? Tema da nossa conversa de hoje, em que é uma democracia, um tipo de sistema popular, sistema político popular. Inclusive, eu tenho um artigo já escrito há vários anos em que eu estudei esse assunto. Eu estive em Cuba, tive a oportunidade de conversar com um conhecedor do assunto e, ao mesmo tempo,
quer dizer, estudioso do assunto, que ao mesmo tempo tinha sido vice-presidente da Assembleia Nacional Cubana, que é o Jorge Lescano Pérez, né? Então, a partir desse conhecimento, eu escrevi um artigo, isso ainda em 2011, que está no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, mas agora reproduzimos também no blog da Boitempo, porque continua extremamente atual. Quer dizer, muita gente pensava, até pessoas de esquerda, eu vi, pensarem que o Fidel Castro, por exemplo, não era eleito. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, em Cuba, não tem nenhum dirigente político que não seja eleito, inclusive o Fidel Castro. Normalmente, ele costumava ser proposto, o nome dele, por uma comunidade da cidade lá do leste de Cuba, enfim, agora me fugiu o nome da cidade, e era o nome do Fidel, era proposto e eleito em todos os níveis, né, até presidente de Cuba, né? Por sinal, eu gostaria de hoje fazer uma homenagem ao grande Fidel Castro, que estaria cumprindo 95 anos, né? Morreu há 5 anos atrás, né, com 90 anos, e realmente, né, na minha opinião, Fidel Castro foi a maior liderança política revolucionária, evidentemente, da segunda metade do século XX e agora início do século XXI. Então, eu acho que todas as homenagens ao Fidel, né, e resgatar, né, sempre a história desse revolucionário, né, que mostrou que na América Latina também era possível estabelecer um Estado socialista, um país socialista, né? Talvez o Breno, que é jovem, não lembra, não sei, mas antes da Revolução Cubana, o que a direita sempre dizia aqui nos nossos países, e aqui no Brasil isso era bastante espalhado, é que o socialismo, o comunismo, são doutrinas exóticas, que nas Américas jamais poderão ser aplicadas. E o Fidel, à frente, né, da Revolução Cubana, provou que, na realidade, o socialismo também tem campo aqui na América Latina e pode resolver os problemas básicos das massas populares. Acabar com a fome, acabar com a miséria, né? Garantir ensino público gratuito para toda a população, garantir, né, saúde pública para toda a população, enfim, garantir os direitos básicos. Porque eu sempre me admiro, né, com essas pessoas, os liberais, que falam em liberdade, mas acham que pode haver liberdade com as pessoas passando fome, morrendo nas ruas, né, famintas, sem casa, sem teto. Né? Que liberdade tem essas pessoas? Né? Que adianta falar que no capitalismo existiria liberdade? Que liberdade é essa? A gente sai nas ruas do Rio de Janeiro hoje, de São Paulo, provavelmente é a mesma coisa, né? Milhares de pessoas espalhadas pelas ruas, né? Sem teto, sem comida. Né? Então, realmente, o exemplo de Cuba socialista para a América Latina é fundamental. E não é por acaso, né, que o imperialismo americano, em primeiro lugar, né, procura sabotar de todas as maneiras, né, a experiência da Revolução Cubana. São já, quer dizer, mais de 60 anos da Revolução, né, e faz a mesma coisa, 60 anos, pode-se dizer, de bloqueio. E esse bloqueio é que, fundamentalmente, prejudica, né, o avanço do socialismo em Cuba. Se não houvesse o bloqueio, né, Cuba teria avançado muito mais na solução dos grandes problemas que ela enfrenta. Bom, eu estou falando muito, não sei se você quer... Fique tranquilo. Eu queria retornar a questão teórica que a senhora colocou com a seguinte pergunta. Qual é a sua opinião acerca do conceito desenvolvido pela filósofa Hannah Arendt, o de totalitarismo, que recorta os regimes políticos a partir de seu aparente grau de autoritarismo? Eu acho que quem, inclusive, trabalhou bem essa questão em vários textos é o Domenico Losurdo, esse autor marxista italiano, né, em que ele, inclusive, faz uma crítica ferrenha, né, a esse conceito de totalitarismo e, em particular, aos textos e aos livros da Hannah Arendt. Quer dizer, é uma forma de ludibriar, né, a opinião pública,
de parecer, sem dúvida, na União Soviética, concretamente, na época, né, do chamado stalinismo, que é um termo bastante discutível, né? Enfim, foram cometidas muitas arbitrariedades e até crimes, não se pode negar isso. Mas isso não nega que na União Soviética existia a propriedade comum coletiva dos meios de produção e que avanços enormes foram realizados, né, atendendo os interesses populares, na saúde pública, no ensino, enfim, em todos os aspectos. Nem basta dizer que na União Soviética não existia desemprego. Agora, erros foram cometidos, e eu estou dizendo até crimes, mas comparar a União Soviética, né, com o hitlerismo, com a Alemanha nazista, é um absurdo total. É não ver as essências do problema e se deter apenas nas aparências. Houve repressão na União Soviética, sem dúvida nenhuma, algumas justas e muitas injustas. Na Alemanha, houve uma política de extermínio das raças inferiores, né, e de extermínio do comunismo e de todos os partidários do socialismo. Como é sabido, quando Hitler assume o poder, em 1933, as primeiras vítimas não foram nem os judeus, foram os comunistas. Os campos de concentração foram construídos e passaram a funcionar para perseguir e matar em massa comunistas e socialistas. Depois é que veio toda essa teoria, foi posta em prática, né? A teoria de combater os judeus, mas não eram só os judeus, não, eram também os eslavos, né? A raça ariana seria superior, eram vários outros, né, setores da população, quer dizer, no fundo, era assegurar os interesses do grande capital monopolista. Foi isso que representou o fascismo, o nazifascismo, enfim, na Alemanha e, aliás, na Itália também. E já na União Soviética era algo totalmente diferente. Então, ficar comparando apenas as aparências leva a erros profundos, né, inclusive do ponto de vista teórico. E, repito, quem tiver interesse no assunto, existe uma bibliografia vasta, mas eu recomendo bastante os textos do Domênico Losurdo, falecido há pouco tempo, lamentavelmente. A senhora acha que o colapso da União Soviética e do chamado campo socialista poderia ser atribuído, entre outros fatores, à falta de democracia? Não acho que seja isso, não. Eu acho que houve problemas muito sérios, que têm que ser analisados historicamente também. A verdade é que a história da União Soviética foi marcada por guerras, não só a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial deixou, né, a Rússia era um país bastante atrasado do ponto de vista econômico. Segundo, a Primeira Guerra Mundial deixou a Rússia devastada. E logo depois veio uma guerra civil em que 14 países capitalistas invadiram a União Soviética. Então, continuou o extermínio. As dificuldades, a fome, os problemas, não tinha a quem pedir socorro. Cuba foi socorrida pela União Soviética, extremamente ajudada. Se não fosse a ajuda, a solidariedade da União Soviética nos primeiros anos da Revolução Cubana, talvez a Revolução Cubana não tivesse sobrevivido. Os Estados Unidos simplesmente teriam, aí, o governo americano teria acabado com Cuba. Quer dizer, Cuba sobreviveu devido à solidariedade da União Soviética, em primeiro lugar. Claro que a luta do seu povo, né? Mas sem essa solidariedade, dificilmente teria conseguido sobreviver. E para a União Soviética foi muito difícil sobreviver, dada, né, o bloqueio mundial. Não havia de onde, né, pedir ajuda. Havia a solidariedade dos trabalhadores em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas isso era muito pouco, não resolvia os graves problemas econômicos. Né? Então, só para dar um exemplo, né? Chega na década de 20, fica muito claro, já Lenin tinha falecido, mas não é que o Stalin fosse um malvado que quisesse fazer malvadeza com os camponeses. A realidade era a seguinte: precisava industrializar o país, que estava com a indústria em pedaços, não tinha praticamente indústria, o pouco que tinha sido liquidado. Era necessário industrializar o país até para garantir a defesa, garantir, né, sua defesa diante de uma possível invasão que viria. Isso se sabia que não tinha data marcada, mas era evidente, como aconteceu, afinal, em 1941, né, com a invasão das tropas nazistas. Para se preparar para ter uma indústria bélica capaz de resistir, era necessário construir uma indústria, inclusive uma indústria de base, não, uma indústria bélica. Para isso era necessário
trazer camponeses, população rural para as cidades, né, para trabalhar nas fábricas que iam ser construídas, né, que seriam construídas, e abastecer essa nova população urbana com o trigo, o principal produto, né, da alimentação do russo na época, mas com outros produtos também. Mas, enfim, a produção de trigo tinha que aumentar. E, com isso, era necessário coletivizar a agricultura. Enquanto Lenin tinha dito que a coletivização devia ser voluntária, devia ser através do convencimento, não dava tempo de convencer. O mujik russo não estava afim de se coletivizar, não tinha ainda consciência para tanto. Tinha recebido a terra que tinha sido nacionalizada, né, e queria manter a sua pequena produção. Então, era muito difícil convencer. As brigadas de comunistas, de jovens comunistas, foram para o campo para obrigar na marra o camponês a se coletivizar. Ou coletivizava ou não a garantia o abastecimento da nascente indústria soviética, que era uma questão de vida ou morte para o socialismo na União Soviética. Então, enquanto os trotskistas, né, Trotsky à frente, diziam que não dava para construir o socialismo num país isolado, na medida em que a revolução na Europa Ocidental tinha sido derrotada, primeiro Lenin e depois Stalin e os bolcheviques soviéticos, né, disseram, não, já que a gente fez a revolução, fomos vitoriosos, vamos garantir a continuidade dessa revolução. E isso foi muito difícil, em condições muito árduas. Então, realmente, nesse processo, o autoritarismo se impôs. Sem dúvida, a Rússia não tinha as tradições democráticas da França ou dos países da Europa Ocidental, né? A Rússia sempre tinha sido uma autocracia, né? O czarismo, né? Uma autocracia. Então, o próprio povo russo não tinha tradições democráticas como tinha na Europa Ocidental, né? Isso por um lado. O próprio Stalin tinha suas tendências autoritárias, sem dúvida nenhuma. Mas o principal foram as condições materiais, as condições históricas, né, que levaram a que fosse necessário um poder centralizado. Não dava para ficar discutindo enquanto o inimigo estava batendo as portas, né? Tinha que ser tomado medidas urgentes e, às vezes, de caráter impopular. Com isso, garantiu-se a sobrevivência da União Soviética e, mais ainda, garantiu-se a derrota do nazifascismo. Quem realmente, né, garantiu que os exércitos de Hitler fossem derrotados foi o exército soviético, que hasteou a bandeira, né, soviética lá sobre o Reichstag de Berlim, né, em 9 de maio de 1945. Sem esse exército soviético preparado, sem uma indústria de base na retaguarda, isso não teria sido possível. Então, efetivamente, exageros foram cometidos, alguns crimes também, com certeza. Muito difícil a gente, a posteriori, julgar tudo isso. Poderia ter sido diferente? Talvez pudesse ter sido diferente, né? Os homens fazem história, têm iniciativa, não são simples executores, né, de determinações históricas, quer dizer, tem iniciativa própria, mas no fundamental, quem determina todas as condições são as condições históricas, um conjunto de condições que precisam ser vistas. Então, eu não posso aceitar análises que ficam restritas a alguns aspectos superficiais, sem entender toda a história da Rússia pré-revolução e depois da história da Revolução. Então, efetivamente, uma das coisas que me parece que aconteceu lá, até porque eu vivi muitos anos na União Soviética, né? Tive uma certa oportunidade de conhecer alguma coisa de lá, é que realmente essa necessidade de poder centralizado para decidir muitas coisas levou a que a participação popular ficasse restrita, em certa medida, principalmente em alguns momentos, coisa que o Lenin dava muita importância, né? Lenin sempre dizia, não é possível construir o socialismo sem participação popular. Então, isso prejudicou o socialismo. E acabou que o inimigo também, o imperialismo, né, se aproveitou de todos esses erros, de todos esses problemas reais que existiam, né, para torpedear e acabar com a União Soviética. Então, eu acho que não foi propriamente a falta de democracia, embora essa pouca participação popular, principalmente em períodos já mais recentes, né,
isso tenha prejudicado. Mas também tem que se relativizar isso, porque alguma participação popular tinha, mas era insuficiente, eu acho, realmente. Algumas coisas tinham que ser mais discutidas com as populações de diferentes repúblicas, né? E não foi feito isso. Então, erros muito sérios foram cometidos. Então, eu vejo dessa maneira. O problema não é simplesmente dizer faltou democracia. Que democracia? Professora, os críticos das experiências socialistas, à direita e mesmo à esquerda, concentram parte de sua argumentação na existência de partidos únicos nos estados socialistas. Esse tipo de sistema, aliás, foi constitucionalizado em praticamente todas as sociedades socialistas, conferindo aos partidos comunistas uma atribuição permanente de partido dirigente, de partido de vanguarda. Qual a opinião da senhora nessa polêmica? Olha, não é uma questão de princípio no marxismo, nem Lenin também defendia isso, de que tenha que ser um partido único. Inclusive, na União Soviética, logo depois da Revolução, tinha outros partidos. O problema é que esses outros partidos, como os esseristas, por exemplo, e os anarquistas, né, partiram para a contra-revolução. Então, eles tiveram que ser extintos, reprimidos, por causa disso, que estavam contribuindo com a contra-revolução. Isso no caso da União Soviética. No caso daquelas repúblicas populares que surgiram no pós-guerra, né, ali na Europa Oriental, durante um período tinha vários partidos funcionando. E aí, assim, eu não sei agora, no momento, eu não lembro de detalhes para dizer, mas na Tchecoslováquia teve, mas frequentemente esses partidos, né, passaram a conspirar também e por isso acabaram sendo abolidos. E o exemplo de Cuba, que é assim, o tema nosso hoje aqui, parece, né? Eu acho que é particularmente interessante, porque tem que se levar em conta também a história de Cuba, como em qualquer lugar, né? Então, Cuba tem uma história que já do final do século XIX, 1865, né? Eles lutando de armas na mão, né? Pela libertação, pela independência da Espanha, né? Do julgo colonial espanhol, né? O povo cubano, em determinado setor, esses revolucionários que controlavam um setor da ilha, né? Constituíram uma Assembleia Legislativa, né? Que aprovou a primeira Constituição da República de Cuba, tomou uma série de medidas avançadas, inclusive a abolição da escravidão, já nessa época, né? Elegeu a primeira Assembleia Constituinte, né? E elegeu o parlamento também, né? Então, e depois esse parlamento elegeu também o presidente da República na época, quer dizer, o chefe do exército, quer dizer, foi um negócio muito avançado para a época. Quer dizer, a história de Cuba é muito interessante. Eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço eu acho muito interessante. E essa experiência e as ideias de José Martí, né, que é considerado realmente o apóstolo da Revolução Cubana, né, ajudaram os revolucionários cubanos a criar, né, o que constituiu um sistema de poder popular, né? Então, isso é bem interessante, né? E esse sistema de poder popular é totalmente diferente do que funciona aqui no mundo capitalista. Quer dizer, não tem 3 poderes, nada disso, né? Quer dizer, a eleição é direta, a partir da base. Quer dizer, em cada região, em cada município, né, em cada comunidade, né, o povo elege os seus candidatos. Então, não tem um partido que seja partido que lance candidatos, nada disso. Existe um único partido, que é o Partido Comunista, consagrado na Constituição, porque o povo assim o quis, e definiu isso num voto direto, livre, secreto, de 97,7%. Tenho até esse dado. Entendeu? Então, é o partido que dirige, né, o Partido Comunista de Cuba, né, que dirige, né, a sociedade, né, cujas funções e cujo papel, né, é reconhecido, né, na Constituição. E isso é resultado, né, de consulta popular que vem lá de baixo. Então, como eu ia dizendo, cada comunidade escolhe quem vai ser candidato. Quer dizer, o candidato, em vez de ser lançado pelos partidos políticos, como aqui nas nossas sociedades capitalistas, né, que depende, portanto, de pertencer a um partido, de ser aceito nesse partido, de ter dinheiro para fazer a sua campanha, e bota nas condições de hoje muito dinheiro, né?
lá o candidato é escolhido pela sua atuação junto à comunidade. Então, se ele é um bom trabalhador, se ele justamente contribui para os interesses dos trabalhadores e das pessoas da comunidade, ele é escolhido pela população. E depois ele é votado. Então, a eleição é de baixo para cima em todos os níveis, desde as assembleias de municípios, o que seria os estados, né, até a Assembleia Nacional. E na Assembleia Nacional é que é eleito, né, são eleitos os dirigentes que dirigem o país. E com um detalhe muito interessante, que a qualquer momento pode ser removido. Quer dizer, essas massas populares, né, que se reuniram e escolheram um determinado candidato e depois votaram nele, pode a qualquer momento, se estiverem insatisfeitas com o trabalho dele, removê-lo. Isso também é muito interessante, né? Inclusive, é um ensinamento da Comuna de Paris, que durou pouco, mas também utilizou esse método pela primeira vez, né? Também os deputados, mesmo na Assembleia Nacional, eles não ficam lá jogando conversa fora o tempo todo, como ficam aqui nos parlamentos ocidentais, né? Eles se reúnem 2, 3 vezes por ano, quando necessário, né? Eles são convocados, normalmente 2 vezes por ano. E eles não são profissionalizados, né? Não, eles continuam trabalhando nos seus locais de trabalho, né? Não tem salário especial por causa disso, né? E, portanto, eles continuam convivendo com seus eleitores e sob o controle dos seus eleitores. Quer dizer, então, é um trabalho voluntário e que a pessoa tem que estar disposta a se entregar. Quer dizer, além de continuar trabalhando, de continuar ganhando o que ganhava no seu trabalho, ele faz um trabalho social, né, como deputado. Claro que os membros da direção, esses têm que ser afastados da produção, porque é impossível, não dá tempo, né? Mas também a diferença de salários é muito pequena, quer dizer, não existe um desnível salarial, né, a concentração de renda que existe aqui no mundo capitalista. Então, realmente é um sistema muito mais, se a gente pode falar assim, democrático, né, do que o sistema capitalista. Quer dizer, os deputados, em todos os níveis, os parlamentares, são eleitos, escolhidos e eleitos pelo povo. Quer dizer, então, eles não são apresentados por nenhum partido, nem mesmo pelo Partido Comunista. O Partido Comunista não é partido eleitoral, é um partido, né, que tem seu reconhecimento na Constituição e funciona, né, com esse objetivo, porque é aceito pelo povo, né? Eu, aqui nesse artigo até que eu me referi, eu listo alguns dos pontos, né, em que o parlamento cubano se apoia. São 5 pontos, né, 5 pilares de uma democracia genuína e verdadeira, eu diria. Eu vou rapidamente só listá-los, que eu acho interessante. O povo propõe e nomeia livre e democraticamente os seus candidatos. Primeiro, já falei nisso, né? Os candidatos são eleitos mediante voto direto, secreto e majoritário dos eleitores. Outro princípio. O mandato dos eleitos pode ser revogado pelo povo a qualquer momento. O povo controla sistematicamente os eleitos, eles estão lá ao lado do povo, eles não estão lá em Havana reunindo permanentemente. Eles reúnem de vez em quando, 2 vezes por ano, basicamente. O povo participa com eles, quer dizer, com os candidatos eleitos, né, da tomada de decisões mais importantes. Nós tivemos um exemplo agora recentemente, né, nos últimos anos, da participação colossal do povo cubano na elaboração e na aprovação da nova Constituição de Cuba. Eu até tenho ela aqui. A última vez que eu estive em Cuba, eu trouxe. Então, é muito interessante, porque as pessoas participaram em todos os níveis. Foi um tempo grande, todo mundo participando, dando palpite, dizendo o que achava de cada artigo da Constituição. Debate na televisão, quer dizer, as pessoas discutindo o que aprovavam, o que desaprovavam, o que achavam que devia mudar, o que achavam que devia ficar. Em todos os níveis, as pessoas se pronunciando, e a partir da coleta de todo esse material é que foi elaborada a Constituição e depois aprovada, né, pelos representantes do povo na Assembleia Nacional.
Então, vocês vejam que é um sistema, realmente, que a gente pode dizer que é uma democracia popular, quer dizer, o povo realmente participa. Eu acho que isso é muito importante. Professora, a senhora acha que Cuba resolveu, de uma forma mais avançada que outras experiências socialistas, a questão da construção democrática? Talvez, até porque já teve a experiência dos outros, né? Se baseou, né? O Che Guevara escrevia muito a respeito, né? E realmente, né? Quer dizer, a experiência soviética foi a primeira, e com muitos problemas, que eu já disse. Cuba foi muito ajudada, só lembrando que a União Soviética, nos primeiros tempos, comprava todo o açúcar de Cuba subsidiado, porque Cuba só exportava açúcar, era o único produto que tinha, né? E, em troca, fornecia todo o petróleo que Cuba precisava, porque já estava sendo boicotado, né, pelo governo americano pelos Estados Unidos. Com isso, Cuba conseguiu sobreviver, se organizar, né, e conseguiu preservar algo que eu acho muito importante para a democracia cubana, que são os comitês de defesa popular. Quer dizer, esses comitês existem pela ilha toda, né, em cada local de residência, em cada local de trabalho. E se no início realmente era basicamente para defender, inclusive na invasão da Baía dos Porcos, né, foram fundamentais, que foi uma mobilização rápida de toda a população para defender a ilha e expulsar, né, esses mercenários invasores. Isso ainda em 1961. Né? Depois, num período assim mais pacífico, podemos dizer, esses comitês eles representam também os interesses da população de cada local e fazem um trabalho, né, de educação popular, um trabalho de mobilização. Né? Então, Agora, esses comitês de defesa da revolução, eles não são instrumentos de poder, né? Não. São instrumentos realmente podemos chamar assim, de sociedade civil, né? Sociedade civil que participa da vida da nação, elabora propostas que podem ser enviadas para qualquer nível do poder, né? Enfim, eu acho que isso é bastante saudável do ponto de vista de tentar fazer com que o povo participe, né? E, realmente, eu, nessa última década, tive 3 vezes em Cuba, geral, rapidamente, né? Até participando de eventos e tal. A última vez, há 2 anos atrás. Uma coisa que impressiona é como o povo não questiona o socialismo. Isso é uma mentira deslavada aí dos órgãos da imprensa ocidental. O povo não questiona o socialismo. O povo questiona as pessoas simples na rua, você andando, como perguntando, questiona problemas concretos que existem. E esses problemas, basicamente, são causados pelo bloqueio. Claro que erros também há, sem dúvida nenhuma. Casos de corrupção também existem, mas não é o decisivo. Né? Erros existem. Aliás, uma coisa que o Fidel dizia, que eu acho muito interessante, é isso. Não existe receita pronta para socialismo. O socialismo a gente está aprendendo a fazer na prática. Então, vamos errar. E, na medida que errarmos, vamos corrigir os erros. O Fidel dizia isso com toda, né, sinceridade. Então, realmente, a gente vê, inclusive, uma juventude muito culta, né, que estuda, porque todo mundo lá estuda, então, realmente, o nível de instrução e de conhecimento é muito alto. Então, eu tive contato, assim, com gente que está fazendo mestrado, doutorado em diferentes níveis aí das ciências humanas, no caso das ciências humanas. Né? E é muito interessante como todos eles preocupados em encontrar caminhos para atualizar o socialismo. Quer dizer, o socialismo tem que ser atualizado, ele não pode ficar repetindo esquemas, né, de 30, 40, 50 anos atrás. Então, essa juventude estudando, discutindo e encontrando novos caminhos, né, para consolidar, né, e desenvolver a sociedade socialista, que é algo totalmente inovador, porque, por exemplo, o socialismo é novo, não existia, né? Então é preciso que ele seja elaborado. Como vai ser isso? Não, Marx deixou apenas leves indicações a respeito. Tem que ser os revolucionários de hoje, né? As cabeças pensantes, a juventude principalmente, né? Que estuda, que está preocupada com essas questões, que tem que elaborar.
Então, eu acho que Cuba realmente tem um grande futuro, e por isso incomoda tanto, né, aos burgueses, ao capitalismo, à burguesia mundial, e, em particular, ao imperialismo norte-americano, que está ali do lado. Né? Cuba está ali do lado dos Estados Unidos, é um exemplo perigoso para toda a América Latina, e daí o bloqueio. Quer dizer, o grande problema de Cuba hoje é o bloqueio. Como disse o presidente de Cuba, o Canel, né, recentemente, o Miguel Díaz-Canel, diante desses acontecimentos que estavam aí, ele disse: se quiserem nos ajudar, suspendam o bloqueio. Isso é o fundamental. Suspendendo o bloqueio, acabando o bloqueio, Cuba resolve uma série de problemas, né, que estão aí agora. Por exemplo, o abastecimento de petróleo foi cortado 50%, né? 50% na importação de petróleo. Resultado, falta de energia. Né? Cuba não tem pouquíssimos recursos naturais. É muito difícil a situação sem as importações. Então, sem petróleo, teve que ter apagões. E isso foi que provocou certas manifestações, naquela cidade de Santo Antônio de los Baños, né? Começou por ali, que realmente um calor estupefaciente, né? Que lá agora é verão, mais de 40 graus, sem poder ligar a refrigerado, nem ventilador, nada disso. Né? Muito mosquito, que aí aparece muito mosquito também nessas ocasiões, né? De calor, assim. Então, realmente, as pessoas ficam num estado de exaspero muito grande, né? De exasperação muito grande. Problemas com a alimentação, porque as importações também diminuíram muito, né? E então, isso tudo causa dificuldade no abastecimento, mas ninguém passa fome, porque o pouco que se tem é distribuído de forma igualitária, né, para todo mundo. Quer dizer, então, o povo cubano realmente é um povo heróico que está aguentando aí 60 anos de bloqueio, mas que não entrega a revolução, que mantém a revolução. E se a gente conversa, como está dizendo, com as pessoas na rua, a gente vê que ninguém está questionando, a não ser meia dúzia de gatos pingados, né? Isso influenciados pela propaganda imperialista, que é brutal. É brutal essa propaganda, fazendo, né? Procurando aproveitar essas dificuldades existentes, a insatisfação, né, que surge naturalmente dessa situação, os erros que com certeza são cometidos. O próprio presidente Canel reconhece isso, que tem que rever algumas coisas, né? Mas o fundamental não é isso. O fundamental realmente são as dificuldades impostas pelo bloqueio. Daí a importância também da solidariedade internacional, inclusive aqui nossa, do Brasil. Né? Mas o mais importante, quem pode ajudar mais, foi o caso da Rússia, da China, né? De países, governos, né? Que ajudam, que o governo brasileiro não só não ajuda, como até prejudica. Mas, enfim, mesmo assim, aqui, através das associações cubanas, José Martí, tem se conseguido enviar, por exemplo, seringas para Cuba, porque Cuba já produziu, parece que já tem 5 vacinas, né, em vista, 2 parece que já funcionando, né? Mas falta seringa, porque as seringas têm que ser importadas. Então, é muito importante esse tipo de colaboração. Então, essa onda toda agora aí de protestos e que está se falando em horrores, né, no fundo é financiada. Eu estava vendo uma matéria recente, que saiu aqui no Diário do Centro do Mundo, listando as agências de apoio financiadas pelos Estados Unidos que fazem trabalho de SAPA, de divulgação de mentiras contra Cuba. Né? Artigo 19, ADN Cuba, Cubatex, Fundação para a Democracia Pan-Americana, Rede de Jovens pela Democracia, Prisioners Defenders, né? Cuba Decide, enfim, tem uma série de entidades, todas financiadas diretas ou indiretamente pelo governo americano. Basta dizer que o orçamento do governo americano destina 20 milhões de dólares por ano, fora outras agências e outras coisas que chegam, né, para torpedear, né, a Revolução Cubana, através
né? E tem, né, alguns cubanos, né, que são comprados para isso, né, naturalmente. Isso existe, traidores, né, gente que trabalha para o inimigo, no fundo, trabalha contra a Revolução Cubana. Mas eu acho que não pode haver meio termo aí. Ou se está ao lado, reconhecendo que pode haver erros que precisam ser corrigidos, e isso vai ser corrigido pelos próprios cubanos, que são bastante preparados para isso, estudam muito, têm conhecimento, existe uma juventude maravilhosa, que muito culta, né, com instrução muito boa, e que está pensando, está tomando medidas para corrigir os erros que vão sendo realizados, vão sendo feitos, cometidos nesse caminho, ainda mais com tantas dificuldades se tornam, né? Com tanto boicote. Esse boicote realmente é mortal. Então, essa que eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Essa questão eu acho que é central, lutar contra o boicote. Esse boicote tem que ser suspenso. Mesmo no período Obama, que parecia que ia ser suspenso o boicote, não foi, embora o Obama tenha feito assim, alguma encenação de abertura. Né? Uhum. Agora, com o Biden, a gente está vendo que prossegue a mesma política, né, de antes, a política de bloqueio e de, agora, cada vez mais, utilizada as tais táticas da guerra híbrida, quer dizer, fazer a cabeça das pessoas. Em vez de utilizar o desembarque, como foi feito em 1961, né, com os mercenários, agora a tendência é mais influir na mentalidade das pessoas. E Cuba está muito próxima ali dos Estados Unidos, entre a televisão, a internet, a rádio, né, fazendo uma campanha permanente. As pessoas em dificuldade, às vezes, vão atrás dessa conversa, né? Isso é que o próprio Canel estava chamando de revolucionários equivocados. Quer dizer, o governo cubano, o governo agora do presidente Canel, nesse sentido, acho que mostrou muito equilíbrio de realmente conversar com as pessoas. Na hora que começaram as manifestações, agora no dia 11 de agosto, ele foi para a rua, ele foi lá para Santo Antônio de los Baños para conversar com os populares, saber o que eles estavam reclamando, que grande parte das reclamações eram justas. Ninguém estava questionando o socialismo, estavam questionando problemas que o governo tem que explicar por que existem esses problemas e, na medida do possível, ir contornando esses problemas, encontrando soluções, mesmo que sejam soluções parciais, porque contra o bloqueio, só quando acabar o bloqueio, né? Então, a senhora acha que o bloqueio, para além dos problemas materiais, econômicos, sociais que gera, ele também coloca o sistema político cubano sob tensão? Em outras palavras, não fosse o bloqueio, o sistema político cubano poderia ter avanços ainda mais importantes na sua construção? Acredito que sim, né? Porque essa preocupação com a defesa, né? Com isso, enfrentar o bloqueio, sem dúvida, isso concentra muitas preocupações e muitos esforços, né? Sem dúvida. Quer dizer, e o próprio problema é a questão da segurança, né? Da defesa, tem que ser tomado medidas. Quer dizer, Cuba tem um exército importante, né? Que, devidamente aparelhado para se defender. Então, se não houvesse todos esses perigos, todas as ameaças, se houvesse realmente um clima de colaboração internacional, né, Cuba podia destinar mais recursos, mais tempo, né, mais esforços para aperfeiçoar esse sistema democrático, com certeza. Mas eu acho que ele, no fundamental, funciona. No fundamental, ele está funcionando e isso garante, né, os direitos, né, de todo cidadão cubano. Agora, tem que prender gente se está, né, torpedeando a democracia, se está fazendo tropelias na rua, se está ameaçando. Inclusive, eu estava vendo notícia que assustou um pouco, porque o povo cubano não está acostumado a isso, de violência, de elementos, né, antirrevolucionários saindo à rua para atacar aqueles cubanos que estão fazendo manifestações, que estão com bandeiras a favor da revolução, a favor do governo cubano. Por sinal, essas manifestações do dia 11 de agosto, a gente vendo, hoje em dia a gente vê tudo, né? Pela
pelos vídeos, pela internet, pela televisão, né, foram uma gota d'água se a gente compara com as grandes manifestações que se realizaram logo a seguir, né, convocadas pelo governo e pelo Partido Cubano. Foi, assim, uma massa gigantesca, o povo todo foi para a rua, foram milhões na rua, né, defendendo a Revolução. Então, isso, a direita, os meios de comunicação aí burguesa, não divulgam, não difundem. Então, o que grande parte da opinião pública aqui no Ocidente, né, e aqui no Brasil, idem, né, tomam conhecimento, são mentiras, são fake news, que são amplamente divulgadas e muita gente acredita nelas. Né? São tão insistentemente divulgadas que aparecem verdade. E é a guerra híbrida, né, tanto no Brasil como no mundo e em Cuba em particular. Quer dizer, fazer a cabeça das pessoas, convencer as pessoas de coisas erradas, coisas que não correspondem, né? E dessa maneira conseguir torpedear o socialismo, torpedear as lutas populares. Né? É isso. Professora, fazendo uma pergunta comparativa, por que a senhora acha que Cuba, apesar de ser um país economicamente muito mais frágil do que era a União Soviética, por que a senhora acha que Cuba conseguiu sobreviver à contra-revolução dos anos 90 e a União Soviética, outrora tão poderosa, os demais países socialistas, não? O que Cuba teve que a União Soviética não teve naquele período? Acho que são muitos fatores, né? Não é assim uma pergunta simples, uma resposta simples de dar. Né? Na União Soviética, como eu falei, eu acho que a participação popular tinha ficado muito restrita, né? E o imperialismo usou bem isso para torpedear. Teve o papel do Gorbachev, não é só o Gorbachev, mas o grupo do Gorbachev, né, que realmente contribuiu para isso liquidar com a União Soviética. Podia ter sido, na minha opinião, também, eu não conheço tão profundamente, mas pelo que eu pude assim, aprender, né, acho que podia ter sido evitada essa debacle da União Soviética que houve com Gorbachev. Isso por um lado. No caso de Cuba, primeiro, como eu já disse, teve a ajuda da União Soviética, né, durante 30 anos. Quer dizer, então, quando chegou na década de 90, embora essa ajuda tenha parado, mas Cuba já tinha, né, outras condições de sobreviver, com dificuldade, mas tinha outras condições. Houve bastante solidariedade internacional, inclusive aqui do Brasil. Né, foi importante isso. E as tradições também, tem que ver o que é a história cubana. Eu já vi, inclusive, muita gente de esquerda, às vezes, se arrepelar, enfim, se queixar que Cuba fez a revolução e nós aqui não fizemos, né? Outros países da América Latina também não fizeram. A gente tem que levar em conta as condições históricas que foram muito diferentes. A história de Cuba é muito diferente da história do Brasil, né? Uma história de grandes lutas populares, de lutas vitoriosas contra o colonialismo americano, o colonialismo espanhol, né? Vocês veem diferente, digamos, da história do Brasil, em que a independência foi feita um grande acordo, né, com a família real, né, dos grandes fazendeiros e senhores de escravos brasileiros com a família real portuguesa. Enfim, no Brasil nós não tivemos uma revolução sequer para contar, né? E sempre todos os movimentos populares, que existiram muito, foram derrotados a ferro e fogo, porque no Brasil nós não temos tradição de organização popular, eu sempre falo isso. Falta isso pelas condições históricas, não porque o brasileiro seja melhor ou pior do que os outros. Em Cuba, o processo foi muito diferente. A influência, né, do José Martí e de outras figuras, como Céspedes, né, eles têm figuras super interessantes, né, que foram fruto também de toda essa luta do povo cubano ali, primeiro contra o colonialismo espanhol e depois contra os americanos, né? O imperialismo americano que imediatamente botou sua pata lá quando saíram os espanhóis. Então, foram lutas muito grandes. Cuba era praticamente uma colônia dos Estados Unidos. Né? Aquelas usinas de açúcar, que era praticamente o que existia em Cuba, pertenciam diretamente, né, a capitalistas americanos.
Cuba era, assim, o prostíbulo dos Estados Unidos, sabendo disso. Então, isso também criou um clima de ódio ao americano impressionante no povo cubano, coisa que não existe no Brasil. Quer dizer, ali a opressão do imperialismo americano era sentida na pele, todos os dias, pelo cubano. Então, eram condições muito diferentes que permitiram que surgissem lideranças como Fidel Castro, Raul Castro e muitos outros, né, Cienfuegos e muitos outros, né, que houvesse um movimento como o 26 de julho, que deu suporte à guerrilha. Né? Quer dizer, a guerrilha na montanha, lá na Terra Maestra, não teria se mantido se não houvesse todo um trabalho nas cidades, em que o movimento 26 de julho teve muita importância, mas havia outras forças, inclusive depois o Partido Comunista Cubano também aderiu. Então, tudo isso permitiu que a guerrilha sobrevivesse, né? E também era o primeiro caso na América Latina, os Estados Unidos ainda tinham a esperança que o Fidel Castro não fosse comunista. Né? Depois é que realmente ficou mais claro que eles não iam controlar o Fidel. Né? E o Fidel teve a capacidade de ver que tinha que se aliar com a União Soviética para garantir, né, a sobrevivência da Revolução Cubana. Agora, professora, há um pouco a percepção, em muitos analistas, historiadores, de que a direção soviética, especialmente naquele período Brezhnev, né, depois de 64, talvez alguns dizem que até antes, já no período Khrushchev, que a direção soviética tinha um estilo muito diferente da direção cubana. A direção soviética escondia os problemas que o país tinha, enquanto que a direção cubana abria os problemas e convocava a mobilização para resolvê-los. A senhora acha que essa comparação faz sentido? Eu acho que não, quer dizer, esse não é o aspecto principal, mas existia também. Até porque na União Soviética, né, as tradições da Rússia czarista... Deixa eu fazer uma pergunta à senhora. A senhora fala russo perfeitamente. Olha, eu já falei perfeitamente. Agora eu estou sempre... Agora a senhora vivia, a senhora compreendia e falava perfeitamente. Eu fiz a escola, o curso médio da escola lá na União Soviética. Então, quando eu terminei, eu sabia russo, às vezes, melhor do que alguns russos. Viu? Porque eu estudei com afinco, né? Sabia russo muito bem, falava sem sotaque nenhum, sabia melhor que português. Era jovenzinha, né? Garota, 17, 18, 19 anos. Isso... Mas depois, já são muitos anos passados, né? A gente vai esquecendo, principalmente perde a prática de falar e de escrever. Né? Entendeu? Você viveu uma primeira etapa nos anos 50, na União Soviética, mas depois também uma parte... Várias vezes lá. Inclusive, mas não viveu lá nos anos 70? Nos anos 70, de 73 a 79, eu estive exilada lá, porque eu estava aqui condenada no Brasil, com prisão aqui decretada. Né? Mas eu ia falando... Então, a burocracia na União Soviética era um problema muito sério. Herança da Rússia czarista. O Lenin já tomava atenção para isso também. Então, Cuba, eu acho que talvez não tenha tido esse peso da burocracia. Não conheço tanto para falar. Mas, pelo menos, os dirigentes cubanos, né, tiveram essa capacidade, né, de trabalhar com a massa. Por sinal, Lenin e os bolcheviques da época da Revolução também. Né? Eu me lembro, inclusive, nos anos 50, quando morei lá, que tinha ainda muitos comunistas bolcheviques, né, que tinham participado daqueles acontecimentos de logo depois da Revolução e falavam, olha, o Lenin volta e meia descia nas principais fábricas aqui de Moscou, morava em Moscou, né, para conversar com os operários, saber o que estava acontecendo, né, e os outros dirigentes do partido também. Então, agora, depois a burocracia realmente tomou muito conta, né? É um aspecto não exclusivo. Né? Eu acho que o grande perigo... Bom, eu sou historiadora, né, e procuro sempre ver o conjunto dos acontecimentos. O grande perigo é a gente ficar analisando só um aspecto. Claro. Tem um peso esse aspecto, mas ele não explica, digamos, o conjunto da obra. Né? Ele não explica o conjunto da obra. Professora, a senhora acha que o modelo político das experiências socialistas construídas no século XX, incluindo Cuba, devem servir de referência positiva para eventuais novas revoluções no século XXI?
eu acho que tem aspectos positivos importantes que têm que ser aproveitados, mas não cópia. Nem Marx, nem Engels, nem Lenin, ninguém falava em copiar modelo. Inclusive, o Lenin foi extremamente inventivo, porque, em vez de copiar simplesmente, né, as teorias de Marx, ele foi estudar a realidade russa e, inclusive, chegou a elaborar a teoria do imperialismo, coisa que não existia na época do Marx. E aqui na América Latina, nós tivemos, por exemplo, o Mariátegui, o revolucionário cubano, peruano, que lamentavelmente morreu cedo, né? Em que ele dizia justamente que o socialismo na América Latina não pode ser cópia nem decalque, ele usava essa palavra, né? De outras experiências. Então, eu acho que cada país, cada revolução vai ter seu caminho próprio, tem seu caminho próprio. Né? O caminho da Revolução Cubana foi bem diferente da Revolução Russa ou mesmo da Revolução Chinesa. Né? Então, cada um tem seu caminho, mas existem experiências que podem ser e devem ser aproveitadas. Né? As experiências positivas e aprender também com os erros que foram cometidos. Né? O que a senhora destaca da experiência cubana? Exatamente seu sistema político? Não só, né? Mas o sistema político é importante, mas eu acho que esses comitês de defesa da Revolução são fundamentais também. É uma espécie de sovietes, né? Que sobreviveram em Cuba, né? Desde o início da Revolução. Quer dizer, foram criados logo depois da Revolução e sobreviveram até hoje. Inclusive, a gente andando lá pelas ruas de Cuba, de vez em quando, um desses pode até entrar, e às vezes tem gente lá, pode conversar. Quer dizer, existe bastante abertura em Cuba. Quer dizer, ficam falando que é ditadura. É uma ditadura muito estranha, em que o povo fala, inclusive o cubano, você sabe disso naturalmente, o cubano é parecido com o brasileiro, muito parecido com o baiano, né? E é muito falante o cubano, e reclama muito também, né? Reclama muito de tudo, e fala muito, e é muito aberto, muito simpático, muito aberto. Então, você anda pelas ruas em Cuba, até a última vez que eu estive, há 2 anos atrás, um negócio interessante é que, não, foi até na outra vez, é que eu notei o seguinte, assim, cubanos, né, andando pela rua, populares, cruzavam com a gente, brasileiros, às vezes 2, 3 brasileiros juntos, viam que era brasileiro, chegavam perto e diziam, olha, aqui não tem violência como no Brasil. Eu achei isso muito interessante. Viu? Pode ficar tranquilo que aqui não tem violência. Então, eles estavam sabendo que tem violência no Brasil, senão eles são muito bem informados sobre a situação internacional, acompanham a situação no mundo e são muito bem informados. Pessoas, assim, comuns, na rua. É verdade. Né? É interessante. É um grau de informação que é muito difícil achar em outro país do mundo, porque eles conhecem tudo que se passa em cada país e comentam como se fossem analistas, né? Porque eles têm cultura, eles têm conhecimento, né? E aí eu achei interessante isso, que eles abordavam a gente na rua assim, para dizer, olha, não se preocupe, aqui não tem violência. Interessante. Eu me lembro uma vez que eu estava, só uma anedota, mas eu me lembro uma vez que eu estava em Cuba, conversando com a recepcionista do hotel, ela me saudou, que eu estava fazendo check-in, ela perguntou, senhor Breno, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor podia me explicar como é que funciona o Bolsa Família? Era uma recepcionista do hotel que sabia que no Brasil tinha o Bolsa Família e como é que ele funcionava, porque ela tinha dúvidas se era um programa eficaz. Era uma coisa curiosa isso, né? Tem uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, professora, que é bem interessante, da Cecília MB. Eu agradeço a contribuição da Cecília. Anitta, a provocação da Revolução e do socialismo cubano é maior do que a importância econômica e estratégia da ilha para a maior democracia do mundo? Quer dizer, os Estados Unidos, por que os Estados Unidos são tão contra Cuba? É pela importância econômica e estratégica ou pela provocação que a Revolução e o socialismo cubano... É um exemplo. Eu acho que o problema é o exemplo, né, da Revolução Cubana, que é possível, né, construir outro tipo de sociedade.
né, em que, diferentemente dos Estados Unidos, que grande parte da população tem que pagar para ter assistência médica, em Cuba a assistência médica é de graça. Né? Tem aquele cineasta americano que fez filme, é muito bom sobre isso, agora estou lembrando o nome dele. Ai, me escapou também. Um documentarista, né? Um documentarista, que ele fez um filme muito bom mostrando isso. Ele até levou americanos para Michael Moore. Exatamente. Exatamente. Isso. Então, o exemplo da Revolução Cubana, se os povos da América Latina, o povo americano, ficarem sabendo de como funciona o sistema cubano, as pessoas vão querer o sistema cubano. Então, isso é um perigo. Então, por isso tem que ser combatido. Eu acho que o problema é esse. Sempre as classes dominantes procuram se defender. Por exemplo, eu tive aqui um exemplo do século XIX. Eu tive um ex-aluno que, fazendo uma tese de doutorado, pesquisou, né, as elites imperiais de Minas Gerais, as elites políticas, né, que eram muito importantes aqui no Império. E elas tinham, essas elites publicavam, em Minas publicavam uma quantidade enorme de folhas, de jornais, né, eram muito ativos nesse sentido. E ele teve acesso a bibliotecas lá nos acervos, né? Ele conseguiu estudar. Qual era a preocupação principal nesses jornais das elites, aí, meados do século XIX, as elites mineiras, senhores de escravos, na sua maioria, né? A Revolução Haitiana, o exemplo haitiano, a revolução de escravos que tinha havido, né, lá no início do século no Haiti. Então, essa era a principal preocupação, evitar que os escravos brasileiros fizessem o mesmo que tinham feito os haitianos. Claro. Hoje em dia, é evitar que os povos da América Latina e o próprio povo americano façam o mesmo que foi feito em Cuba. É isso. As classes dominantes da burguesia sempre trata de defender seus interesses, seus lucros, principalmente, né? Tem uma outra pergunta de um espectador nosso, do Gleberton dos Santos, também contribuiu com o Superchat. Professora, falta um balanço histórico das experiências socialistas pela esquerda? Essa falta de balanço histórico nos faz cair na armadilha do liberalismo de esquerda? Olha, eu não diria que falta, existem muitas análises, né? Provavelmente precisam ser feitas muito mais, né? Muito mais análises, mais estudos. Eu hoje citei aqui o Domênico Losurdo, né? Que é um que tem se preocupado com esse assunto, né? Mas existem outros pesquisadores, enfim, pessoas que estudam o assunto no mundo inteiro. Eu acho que é um assunto muito importante, muito atual, né? E difícil de ter uma, digamos assim, uma solução definitiva. Muito arquivo ainda tem que ser aberto, por exemplo, na União Soviética foram abertos muitos arquivos, mas nem todos, ainda tem muita coisa fechada. Então, porque tem interesses que estão em jogo, né? Gente que está viva ainda e que não tem interesse que determinadas coisas apareçam. Então, acho que tem que esperar mais tempo para que surjam, né? Tem uma massa crítica de estudos, de pesquisa, que se possa chegar a conclusões mais definitivas. Eu não posso perder a oportunidade de fazer algumas perguntas mais específicas para a senhora. Vou fazer uma que eu tenho certeza que é de interesse histórico do nosso público. Qual era a opinião e a relação de Luiz Carlos Prestes com Fidel Castro? Era muito boa, muito boa. Isso, no início da Revolução Cubana, né, houve alguns problemas, porque algumas políticas levadas à frente pelo governo cubano eram de apoiar a luta armada no Brasil. Mesmo apoiar Julião com luta armada, o Julião chegou a criar um acampamento para a luta armada, né, lá acho que foi em Minas Gerais ou foi em Goiás, agora não estou bem lembrado. Ainda antes de 64. Ainda antes de 64. Então, o Partido Comunista, do qual Prestes era secretário-geral, discordava disso. Mas sempre, mesmo discutindo com os companheiros cubanos, sempre foi uma questão de princípio para o Prestes e para o partido, PCB, do qual, aliás, eu fiz parte também, isso, a defesa da Revolução Cubana. Isso sempre, permanentemente, por maiores discordâncias, às vezes, que pudesse ter no que diz respeito, né, a determinados aspectos da política dos companheiros cubanos, né, isso foi sempre uma questão de princípio para nós. Sempre a solidariedade à Revolução Cubana esteve acima de qualquer discussão.
Depois disso, teve um fato histórico interessante, que foi em 1975, o Prestes vai, junto com outros camaradas da direção do partido, que estavam exilados em Moscou na época, vai a Havana, e aí tem, né, um entendimento direto com o Fidel e com o Raul. Então, eu até falo nisso no meu livro, a biografia do Prestes, né, em que ele relatava depois que o Raul, inclusive, concordou que era necessário fazer uma autocrítica muito séria, viu, do relacionamento do Partido Comunista Cubano com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. Que tinha tido erros, etc., reconhecia isso, mas a partir disso as relações se estreitaram enormemente. E o Prestes passou aí a Cuba, acho que quase todo ano, lá enquanto ele estava no exílio, em Moscou, né, ele ia a Cuba e participou de uma conferência internacional que houve dos partidos comunistas em Havana, ele foi pessoalmente, participou. E depois que veio para o Brasil, também ele esteve 1 ou 2 vezes em Cuba. E o Fidel foi muito solidário com Prestes, embora não pudesse assim se declarar, quer dizer, o movimento comunista internacional, de uma maneira geral, com a União Soviética à frente, o Partido Comunista da União Soviética, não aceitou o rompimento do Prestes com a Carta aos Comunistas, né, com a direção do PCB, com as críticas, né, que o Prestes fez à direção do PCB. Não concordou. E o Fidel aceitou e, inclusive, se mostrou solidário com o Prestes. Só que ele não podia falar de público assim, dizer isso publicamente, por causa, enfim, das relações internacionais, né, do PC cubano, inclusive, com o PC soviético. Mas o Fidel foi muito solidário com o Prestes. Mesmo quando houve o episódio da ruptura do Marighella com o PCB, com os cubanos apoiando o Marighella, as relações não chegaram a se romper entre o PCB cubano e o Partido Brasileiro. Jamais se romperam. Havia críticas, né? Havia discordâncias sérias, né? A discordância principal era, inclusive, com o Marighella, né? E não com os cubanos, que foi o Marighella, né, que, indisciplinadamente, ele era membro do Comitê Central do PCB, sem dar satisfação, foi para Cuba, né, e fez declarações públicas, né? Então, realmente, era impossível querer que o Marighella continuasse na direção do partido, né? Ele mesmo se autoexpulsou. Mas a crítica principal, então, era o Marighella, e não tanto aos cubanos. Mas havia críticas aos cubanos, porque os cubanos, quando a gente fala dos cubanos, a direção do Partido Comunista, né, nesse período, imaginou que no Brasil pudesse desencadear uma luta armada para derrubar a ditadura. E, olha, quem viveu esse período aqui no Brasil, a gente via que não tinha a menor condição para isso, né? Era um sonho dourado de uma noite de verão, quer dizer, não havia a menor condição. Quando começaram aqueles assaltos a banco, em que até o Marighella participou diretamente, o povo na rua achava que era assaltante, não sabia nem que eram revolucionários que estavam querendo fazer a revolução. Pensava que era assaltante de banco e que tinha que ser realmente preso, punido, etc. E o curioso é que o PCB tinha muitos quadros militares, né? Quer dizer, o PCB não era neófito em termos de questões militares, né? Mas já nessa época nem tanto, né? Nem tanto. Alguns. Exagera-se muito a quantidade de quadros militares, não eram tantos, assim, eram uns poucos, alguns. E muitos, inclusive, já tinham saído, né? Agora, o próprio Prestes tinha experiência de 1935, né? Então, sem haver um conjunto de condições, né, revolucionárias, não adianta você querer tomar o poder pelas armas, que vai ser derrotado, vai ser pior. Esses são temas para uma próxima entrevista, de qual de público eu já lhe convido, que é as entrevistas que eu quero fazer sobre os 100 anos do PCB. Você certamente é a principal historiadora sobre esse período, então daqui a alguns meses já teremos um novo encontro. É um tema muito interessante, muito relevante. Eu só queria fazer ainda uma pergunta sobre Prestes e Fidel, uma curiosidade, antes da gente caminhar para o encerramento, professora. O Blas Roca, que foi secretário-geral do Partido Comunista Cubano, que se chamava Partido Socialista Popular, no início da guerrilha, ele era muito crítico ao Fidel. A posição do Prestes e do PCB no período inicial da guerrilha também era crítica ao movimento 26 de julho?
Olha, os partidos comunistas todos no mundo eram críticos. Entendeu? Receava-se muito que fosse uma aventura. Parecia, né? Aquele desembarque lá, parecia uma aventura. Mas depois, né, os partidos comunistas todos mudaram de posição, né? Inclusive o Partido Comunista Cubano, em primeiro lugar, o Carlos Rafael Rodrigues foi à Serra, teve um entendimento, né? E o partido passou a apoiar e participar, felizmente, né? Claro. Professora, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, que poderia durar várias horas, porque é uma aula, eu, pelo menos, estou aprendendo muito. Obrigada, Eu vou fazer à senhora duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e às nossas convidadas. A primeira pergunta é: qual livro a senhora leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, em função dos 150 anos da Comuna de Paris, eu ultimamente tenho lido a respeito. Então, tem um livro publicado pela Boitempo, O Caderno Azul de Genie, que é do Michel Loeb e um outro historiador francês. Né? Então, é interessante porque a ficção é uma suposta visita de Marx, junto com a filha dele, a Genie, né, a Paris, durante a Comuna. Então, é interessante porque, é claro que isso não existiu, né? É simplesmente uma liberdade poética. Uma invenção dos autores. Mas é interessante porque faz o Marx dialogar com alguns daqueles dirigentes da Comuna, né? E também fatos que realmente aconteceram, né, durante a Comuna de Paris. Então, eu achei interessante, bem escrito e tal, vale a pena. Agora, evidentemente, que não é uma história real. E tem esse que foi editado agora há pouco tempo pela expressão popular, a história da Comuna de 1871, de um autor francês, Lys Sagaret, acho que é assim que se diz o nome dele. É interessante porque esse autor ele foi participante dos acontecimentos, ele foi comunar. E ele escreve o livro poucos anos depois, incentivado pelo Marx, porque ele se exila, né, depois da derrota, ele se exila em Londres e frequenta muito a casa de Marx, e o Marx incentiva que ele escreva esse livro. E depois o livro foi traduzido pela filha mais moça, pela Eleonora, né, a filha mais moça de Marx. Então, o livro é considerado a melhor história assim, factual, né, da Revolução, da Comuna de Paris. Enfim. Eu acho bem interessante para quem quer conhecer, né, e ver como a burguesia, em toda parte, defende bem os seus interesses. Se o proletariado, se os revolucionários, se as classes populares não estiverem bem organizadas e preparadas para a luta, o fracasso é bem... É possível e provável. Né? Filmes, eu estive pensando aqui em 3 filmes que eu vi ainda antes da pandemia, né, que eu acho bem interessantes, que é o Bacurau, brasileiro, né, o Coringa e... Coringa? Coringa. E o Parasita. Parasita é aquele filme sul-coreano, né? Coreano, sul-coreano, o Coringa é norte-americano, né? Eu acho esses filmes interessantes porque eles, pelo menos, são muito bem feitos, são excelentes filmes, né? E, fundamentalmente, mostram o que é o capitalismo hoje, né? O horror do capitalismo atual. O Bacurau no Brasil, né? E os outros 2 mais no mundo capitalista em geral. Então, eu acho que são filmes muito instrutivos, que todo mundo que é, pelo menos, esquerda deve ver, né? E, além do mais, são filmes que dão prazer de ver pela competência que foram elaborados. Né? Muito bem. Professora, uma pergunta indelicada. A senhora tem certeza que tem quase 85 anos? Sim. Não tem como errar o calendário, né? Ainda mais no meu caso. É muito divulgada a minha idade. Porque não é porque deve ser um problema genético da família, assim como o seu pai nunca pareceu ter os 90 anos, a senhora não pode ter 85 anos.
Obrigada. Mas tem, né? Lamentavelmente, posso dizer, tem. Eu quero chegar aos 85 anos desse jeito, com essa memória. Então, obrigada, mas nem tanto, não, nem tanto. Mas também a minha família paterna, materna não sei porque foi liquidada toda, né? Mas a paterna foi longeva. A minha bisavó morreu com 92 anos, lúcida, tocando piano, né? Se pronunciando politicamente a favor do neto que estava preso, né? Meu pai. Então, a família tem essa tradição. O próprio Prestes morreu com 92 anos também, né? Se ele se cuidasse mais, ele podia ter vivido mais. Se ele se cuidasse mais. Tá certo. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa. Já fica o convite que depois a gente combina para mais uma entrevista sobre a história do comunismo brasileiro. E também, outro assunto que eu também gostaria muito de ouvir a senhora é a respeito dos 30 anos do fim da União Soviética. A gente fez algumas perguntas a esse respeito hoje, mas é um assunto que merece ser desenvolvido, né? Então, eu quero agradecer e já deixo 2 convites para a gente combinar, porque eu tenho certeza que nossos espectadores irão gostar muito e vão aprender muito como eu estou aprendendo. Obrigado pela oportunidade que nos deu nessa manhã. Eu que agradeço o convite, né? Que muito me sensibiliza, né? Parabenizo você pelo trabalho que você faz, né? Eu acho que esse é um trabalho importante, sempre pode haver discordâncias, mas o importante é discutir com as pessoas, tentar levar a realidade, né? E as ideias do marxismo, do socialismo, né? Para o maior número possível de pessoas. Então, parabéns pelo trabalho que realiza e obrigada pelo convite. Obrigado, professora. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 16 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição desse nosso programa. O convidado será Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. O tema: a luta contra a reforma administrativa, que pode alterar completamente os serviços públicos e revogar direitos históricos dos trabalhadores estatais, dos trabalhadores do setor público. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana para todos e para todas e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.